é o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o texto em que nós estivemos meditando no decorrer da semana está registrado em Evangelho de São João, né? As cartas que o evangelista João escreveu, da primeira até a terceira cartas, né? Mas nós vamos ater somente na terceira carta. Tá? Então, é um texto, nós não vamos ler todo o texto, mas é um texto que realmente nos traz uma exortação, e é um texto que vem falar aos nossos corações de uma forma como que o amor pela causa de Deus, o amor pela causa do próximo, o amor pelo irmão, o amor pelo aquele companheiro, o amor pelo estrangeiro. Então, o texto, a partir da terceira epístola de João, fala assim: o presbítero amado, o capítulo 1, o versículo, ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Então, o João escrevendo a carta a Gaio, e ele dizendo: ao presbítero amado, a quem eu amo de verdade. Então, olha bem, uma declaração de alguém que realmente gosta da outra pessoa, e gosta do que ela faz, gosta das suas atitudes, né? Gosta do seu proceder, gosta da sua maneira como agir. E é isso que o Senhor quer que nós também façamos. E aí nós observamos aqui no texto que fala o bom exemplo, que é a partir do versículo 5, ele diz assim: amados, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando há estrangeiros. Quer dizer, a exortação não é só para eu fazer o bem à pessoa que me faz um bem. Então, como é difícil, né? O hino o corinho que foi cantado aqui pelos jovens, né? Deus me ama, né? E de um amor incondicional, né? E nós, como colocamos condição, às vezes, para amar ao nosso próximo. Então, eu só amo aquele que me ama, né? Eu só faço o bem para aquele que me faz o bem. Eu só posso ajudar aquele que me ajuda. Mas não foi isso a ordenança de Jesus. Então, o apóstolo João está exortando a Gaio a proceder na forma que ele vinha fazendo. Quer dizer, dando apoio, dando atenção. E principalmente, o texto vai discorrendo aqui, a gente vai ver que a sua preocupação não era somente com ele, mas em atender as demais pessoas que viriam para perto dele. Ou seja, pessoas que estariam chegando para a igreja. E é muito importante isso quando nós estamos recebendo mais pessoas para dentro da igreja. Porque devemos tomar o devido cuidado de não falar ou fazer coisas que venham magoar aquelas pessoas, para que elas se sintam acuadas a ponto de não querer voltar ou de não sentir bem naquele meio, ou sentir-se frustrada, né, rejeitada, né, e a ponto dela não sentir um ambiente agradável. Porque o objetivo é que o Evangelho cresça. E para que o Evangelho cresça, é preciso que eu pregue.
E eu preciso pregar não somente com palavras, mas eu devo pregar também com as atitudes. Para isso, demonstrando que eu desejo que aquela pessoa cresça espiritualmente, que ela cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a palavra quer nos ensinar. O versículo 6. Quais perante a igreja deram testemunho do teu amor? Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, quer dizer, é o nosso dever, é o meu dever, é o seu dever, fazer com que aí as pessoas se sintam bem na igreja, que elas sintam vontade de retornar, que elas sintam o desejo de estar participando, e não que elas tenham em si aquele desejo, vamos dizer assim, a palavra assim, eu não sinto bem ali, eu não sinto bem naquela igreja. Então, essa expressão tem que sair. Ela não pode existir no meio, porque ela não faz parte do reino de Deus. A ordenança é para que nós estejamos fazendo com que, usando a palavra, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Diz, vinde. E aí, a minha atitude diz, vai. A minha atitude demonstra rejeição. Não tem que, ao invés de demonstrar carinho, compreensão, afago, para que aquela pessoa se sinta amada, para que aquela pessoa se sinta querida. E é isso que João está falando com Gaio. E o texto, a partir do versículo 9, que eu gostaria de frisar, porque o texto relata dois senhores, né? E que eram pessoas, não eram pessoas de fora da igreja, não. Eram pessoas que estavam dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja. Duas. Uma com uma boa atitude, outra uma má atitude. Um com o bom exemplo de Cristo, outro com o mau exemplo, que é coisa do maligno. O texto diz aí, Diótrefes, o ambicioso, e Demétrios, o fiel cristão. Então aí nós podemos ver, escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, o versículo 10, né? Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não satisfeito com as coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Presta bem atenção. Não recebe com afego, não trata com carinho, e a sua atitude faz com que as pessoas se distanciem da igreja. Meu irmão, procure não ser assim com Diótrefes.
mas que a sua atitude seja como Demétrios, o fiel cristão, para que você faça a diferença. E o versículo 12 ele diz aqui: quanto a Demétrios, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. É o versículo 12. Então, o testemunho que João está falando aqui não era somente dele, mas era o testemunho dos outros. E é justamente isso que tem que falar mais alto. É o testemunho dos outros. Porque não adianta eu falar de mim mesmo. Mas é os outros que têm que ver as minhas atitudes. Se o que eu faço está procurando fazer a vontade de Deus, está fazendo com que as pessoas se acheguem para Deus, para que as pessoas tenham prazer de estar na presença de Deus, para que as pessoas sintam essa vontade, como o salmista Davi expressa, no Salmo 122, 1, e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria no seu coração era um prazer de estar na casa de Deus. Não por imposição. Não, você tem que ir porque você tem uma responsabilidade. Você tem que ir porque você faz parte de uma sociedade. Você tem que ir porque você está na frente. Você tem que ir porque é sua obrigação. Mas você tem que ir por amor à causa do nosso Deus. Porque Ele pagou um alto preço por você. Ele pagou um alto preço por mim. Ele pagou um alto preço por nós. Amor tão supremo, o qual nós jamais poderíamos descrever, porque este é um amor incondicional. Amor que nos traz vida, amor que nos transforma, amor que faz com que nós sintamos o prazer de fazer parte da família de Deus. Não como Diótrefes, que fazia com que as pessoas se distanciassem da igreja, sendo ele da parte da liderança da igreja. As coisas que ele fazia só fazia com que as pessoas sentissem vontade de não estar próximo, de estar distante do reino de Deus. Mas é tão bom quando o elogio vem de outras pessoas, quando o elogio parte de outras pessoas, como diz aqui o verso 12, Quanto a Demétrios, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha a diferença. Olha a diferença daquele irmão que procurava fazer com que as pessoas sentissem bem na igreja. Ao estrangeiro que chegava, dava toda a atenção. Demétrios agia assim. E é isso. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de mim. É o que Deus quer de você. Para que você tenha isso em mente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o desejo de nosso Deus é que todos fossem salvos, mas a saber, aos que creem no seu nome. Porque existem muitos que não querem saber. Mas aqueles que querem saber e querem alimentar dessa verdade, é para eles, é para estes, que deseja ardentemente alimentar-se da palavra, alimentar-se espiritualmente, ser saciado com a verdade, que é a palavra de Deus. Ser enchido com o Espírito Santo. E aí, ele age diferente. Não como Demétrio, como Teófilo. Por isso se fez o versículo 10. Por isso se foi aí falar-lhe, lembrada das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe aos irmãos. Quer dizer, tem preocupado de dar acolhida, de receber bem, de tratar bem as pessoas que vinham para a igreja. Ele não tinha essa preocupação. Mas ele preocupava somente em ser um destaque. Ele queria ser, ou seja, aquele que está no pedestal. E quem tem que estar no pedestal não sou eu, não é você, é o Senhor Jesus. Ele que tem que estar no trono, não eu, nem você. É isso que a palavra de Deus nos orienta, é isso que a palavra de Deus nos exorta, para que a nossa preocupação seja de fazer com que as pessoas venham, se acheguem aos pés do Senhor Jesus. Que as pessoas sintam bem, que as pessoas possam voltar a sua vida para Deus. E ele continua orientando através da carta ao amado, dizendo assim: muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-la com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos viva voz. É um termo até muito usado, né? Quando fala viva voz, né? Hoje os meios de comunicação, né, já dá essa condição, né, os celulares aí, né, já dá essa condição de falar viva voz, né? Então, como naquele tempo não existia o viva voz, né, somente, ou seja, de forma presencial, então somente era mais difícil, então mais dificultoso, era somente através das cartas, e então a oportunidade de se rever era mais distante, né? Era mais prolongada. Então, o apóstolo está afirmando para ele que quando ele fosse ele fosse viajar para lá, então eles poderiam estar conversando, ou seja, face a face, né? Então, para que pudessem rever os seus amigos, matar a saudade. E é isso. É o prazer de falar, de instruir aos discípulos, e o prazer de saber que a sua palavra estava fluindo, e que estava fazendo com que outros estivessem dando continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus. E isso faz lembrar
Eu sempre posso lembrar do aquele presbítero, já está na glória com o Pai, né? Enéas, né? E toda vez que ele vinha aqui, né, ele tinha um prazer de contar uma historinha, né? Uma história de quando ele veio pela primeira vez no Vale de Jatobá, né? E viu aqui uma condição assim bem dificultuosa, né? E enfrentou até uma vaca, né? Teve que fugir da vaca, enfrentou barros, né? Então, vindo com a missão de trazer o Evangelho, né? Eram presbíteros responsáveis para estar trazendo a palavra do nosso Deus, chegando até o Vale de Jatobá. E então me fez lembrar assim do apóstolo João, né? Que nas suas viagens, para ali trazendo a palavra do Senhor, exortando, preparando mais discípulos para continuar a obra do nosso Deus, né? E então, entre aqueles que ele havia preparado para estar levando o Evangelho, aí, infelizmente, encontra-se Diófetres, que não estava fazendo a vontade de Deus, primeiramente, né? Estava torcendo, mudando a direção, o rumo da coisa. Ao invés dele fazer com que as pessoas viessem para a igreja, ele estava fazendo o contrário. Ele estava expulsando as pessoas de dentro da igreja, com as suas atitudes. É por isso, então, que o apóstolo João exorta, elogia primeiro a Gaio, e depois ele descreve aqui a Demétrios, né? Que tinha amor por esses homens, que tinha a preocupação de estar zelando pelo Evangelho, pela causa de Deus. E aqui nós podemos agradecer a Deus, né? Por todas as pessoas que aqui adentram, né? Graças a Deus, né? Eu creio que a maioria tem esse propósito, né? De fazer com que as pessoas sintam prazer de retornar, né? Para que as pessoas sintam alegria de vir novamente para a igreja. E é isso. Estamos passando aí pela pandemia, né? Mas que em breve nós estaremos retornando, se for da vontade do nosso Deus, né? Então, é isso, eu senti o desejo de estar na casa do nosso Deus. E essa preocupação de fazer com que as pessoas se sintam bem, que elas sejam bem acolhidas, para a honra e para a glória de nosso Deus. E a paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Então, ele escrevendo aquela carta, né? A alegria dele, né? Que ele expressa aqui nos versículos 5, ele disse, aliás, o 4, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É tão bom, né? Quando você conhecer uma pessoa que não tinha nenhum relacionamento com a palavra, não tinha nenhum contato com a palavra do nosso Deus, e de repente, uma certa ocasião, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para ela, e ela venha a converter-se, e ela então se entrega totalmente aos pés do Senhor Jesus. E depois, passados tempos, você não ouve aquela pessoa falar, mas você ouve um testemunho de outra pessoa, dizendo, puxa vida,
como fulano mudou, como fulano é diferente. Nossa, quem conheceu fulano, misericórdia, antes, agora como vê ela, nossa, mas que pessoa maravilhosa. Nossa, como ela mudou. É isso que João está falando aqui. É exatamente isso que João está falando. Não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. E é isso que Deus quer de nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Meu prezado irmão, que Deus, nesta manhã, esteja falando ao seu coração. Que aquilo que deixamos de expressar aqui, que o Espírito Santo possa, nesta manhã, estar falando ao seu coração e dando a você um dia abençoado na presença do nosso Deus. Uma semana abençoada. E que seja abençoado no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, que você esteja meditando nesta palavra. Porque esta palavra é especialmente para você que tem conhecimento da palavra de nosso Deus. Mas também é uma alerta para aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo. Para aquele que tem feito coisas que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Que tem entristecido ao Espírito Santo. Que Deus, nesta manhã, te abençoe.